Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde, mas acredito que proveitoso. E o tema deste vídeo, a história da porta estreita que a religião ainda não entendeu. É isso mesmo. A história da porta estreita que a religião ainda não entendeu. Vamos ler aqui. Está no livro histórico de Lucas, livro da história de Yeshua, ou de Jesus de Nazaré, no capítulo 13, do versículo 22 ao 30, no texto da Almeida Corrigida Fiel. Porta estreita. Também tem essas referências aqui em Mateus 7, 13 ao 14 e Mateus 7, 21 ao 23. Mas eu vou ler Lucas 13, do 22 em diante. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, 24, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. 30. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Então pega-se essa passagem aqui e aplica dentro de um templo religioso. Olha a situação de uma pessoa que não segue a nossa religião. Olha a situação de uma pessoa que não segue Jesus. Olha a situação de uma pessoa que não aceita Jesus. Gente, olha a situação de uma pessoa que não dá 10%, que não é dizimista, não é fiel, porque aí eles aproveitam. Eles aproveitam isso aí. Mas essa história foi escrita semana passada, essa metáfora, essa figura, foi falado no século passado? Essa metáfora foi falada há 1000 anos atrás? Não. Vai se fazer 2000 anos que foi falado isso aqui. E que porta estreita era essa que Jesus estava utilizando como um exemplo? Como uma suposição? No muro de Jerusalém havia uma pequena passagem chamada fundo da agulha, ou olho da agulha, a qual era estreita, talvez do tamanho de uma pessoa. É isso mesmo. Então, da mesma forma que Jesus usou esse exemplo da porta estreita, que muitos tentariam se salvar no dia da grande tribulação, escapando de Jerusalém, tentando escapar, porque quem entrasse pelaquela porta estreita para dentro de Jerusalém seriam massacrados pelos gentios, que foi o exército romano. Então aqueles que estavam tentando sair do curral, chamado Jerusalém, tentando passar pelo olho da agulha, pela portinha estreita que havia, naquela saída, talvez não conseguiriam se salvar da grande tribulação, do cerco que ocorreu no ano de 69, no mês de julho, que durou 13 meses de cerco, que terminou em agosto do ano 70 DC, e que foi comandado pelo general Tito, que foi o filho da perdição, que foi o grande anticristo, porque anticristo foi Nero, foi... Todos aqueles que eram contra Cristo eram anticristo. É igual hoje em dia, os anticristos são os religiosos. Eles são contra Cristo, eles são a favor de Moisés, eles são a favor das leis, eles são a favor das doutrinas que eles recebem nesses templos chamados igreja.
Então Jesus usou a porta estreita, essa que naquela época chamava-se fundo da agulha ou olho da agulha, como esse exemplo. Mas, por que a religião ainda não entendeu essa história? E fica por aí, lendo e fazendo. Eles usam até porta mesmo, faz uma portinha estreita e coloca em cima do local de sacrifício, altar. Quando você entrar num templo, é errado totalmente você buscar Deus em templo, porque Deus não está lá. Mas se você entrar numa cerimônia, numa festa, e você olhar lá na frente um altar, corra, porque ali é maldição pura. Porque um local onde tem, como fala? Altar é local de sacrifício. E isso era na lei dada a Moisés. Isso é lá no passado. Que eram sacrificados animais, eram derramados sangue. Então corra disso daí. Então, em cima desse local de sacrifício, eles constroem uma portinha e ali faz campanha, faz voto, faz sacrifício. É ou não é? Em outras passagens, eles dizem que Jesus é a porta. Faz uma porta estreita. E ali, tome oferta, tome envelope. São meios de arrancar dinheiro do povo. É um estelionato puro, é um 7-1 puro, acredite. É um estelionato puro. Então está escrito que Jesus falou isso daqui, que muitos se esforçariam, mas não conseguiriam passar na porta estreita. Por quê? Porque Jesus veio, ensinou o evangelho, falou das boas notícias do reino de evangelho, significa boas notícias do reino de Deus que estava próximo, mas os judeus não estavam aceitando a pregação dele. Então Jesus estava usando o exemplo do olho da agulha, do fundo da agulha, dessa portinha que tinha lá na portona de Jerusalém, que só cabia uma pessoa, muito exprimido. Então usava esse exemplo para dizer que os judeus, porque Jesus veio para os perdidos da casa de Israel, Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Jesus não veio para todo mundo, veio para os judeus. Então Jesus estava usando esse exemplo para dizer que ele estava lavando os judeus com a palavra. Ele estava pregando a vinda do reino de Deus. Ele estava avisando que ele era o filho de Deus. Ali ele estava manifestado como filho de Deus. Ele estava falando que ele e o Pai eram um só. E as pessoas não estavam acreditando nele. Não estava. Porque o jeito que os judeus, uma forma que os judeus tinham de se salvarem na grande tribulação, era aceitar Cristo. Era viver Cristo. Era viver a graça de Cristo. Não mais Moisés. Não mais o legalismo de Moisés. Mas os judeus não quiseram. Pouquíssimos quis aceitar Jesus ou Yeshua. Então Jesus usou o exemplo do olho da agulha. Esse mesmo exemplo foi usado, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, que era justamente essa portinha estreitinha que tinha na porta lá de Jerusalém, que só passava um ser humano, também usou lá. Então Jesus estava usando esse exemplo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente, isso está vindo tudo agora, gente. Deus é prova disso, está vindo tudo agora, meu Deus, esse entendimento. Então Jesus estava usando o exemplo do olho da agulha para mostrar aos judeus que aqueles que não estavam se convertendo a ele, aceitando ele, no dia da grande tribulação, tentariam se salvar e não conseguiriam passar. Porque a porta era estreitinha. Era uma metáfora, era uma figura. Para que os judeus viessem aceitar os ensinamentos dele. Aceitar a pregação dele. E depois veio Paulo pregando aos gentios. E lá em Romanos 2,16, Paulo falou. Quer ver? Deixa eu até ler para você, ó, Romanos 2,16. Olha aqui o que Paulo disse aqui, ó. 2,16. Gente, é muito maravilhoso o entendimento que Deus. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, na grande tribulação, os judeus, os gentios, seriam julgados não pelo evangelho que Jesus veio trazer somente para os judeus. Não, teria também o da incircuncisão. Teria também a graça, o favor imerecido. Então era em cima do evangelho que Paulo estava disseminando, espalhando, e na grande tribulação eles seriam salvos. E ali eles tentariam sair pela porta estreita ou entrar pela porta estreita, porque é uma coisa assim, quem estava dentro de Jerusalém iria passar pela grande tribulação. Então quem conseguia sair pelaquela portinhola estreita
pelo aquele olho da agulha, pelo aquele fundo da agulha que era chamada essa portinha. Então, quando saíssem, os que conseguissem sair de Jerusalém estariam salvos da grande tribulação. Só que eles não, Jesus estava falando que eles iriam tentar passar pela porta estreita. Não. Até os judeus iriam gritar, falar, os israelitas ali, os que faziam parte das 12 tribos, mas Senhor, nós demos dízimo, nós ofertamos, nós fomos no seu templo, nós clamamos pelo Senhor. Mas era o Deus de Moisés, era o Deus da lei. Eram as maldições da lei que eles estavam. Eles não estavam em Cristo, em Jesus de Nazaré. Eles estavam em Moisés. Eles usavam Moisés para acusar, para sentenciar, para impor sentenças nos judeus. E Jesus não, Jesus está falando da graça. Paulo veio falando da graça, da sã doutrina, e mostrando que o fim da lei foi Cristo. Mas os judeus estavam querendo se justificar para Deus praticando obras. Mas o fim da obra foi Cristo. Então os judeus bastava entender isso, que eles conseguiriam escapar da grande tribulação. Quando chegasse no... Porque estava tudo cercado. Então aquela portinhola, aquele fundo da agulha, aquela portinha estreita, então foi usado como este exemplo, para que eles fossem salvos, fossem livres da grande tribulação. A história da porta estreita que a religião ainda não entendeu. Então era isso que estava se referindo. Mas um entendimento maior ainda do que isso daqui vem para os dias do ano 70 para cá. Esse entendimento que eu vou te passar é um entendimento que eu sempre falo aqui. Esse entendimento, ele nos mostra que isso aconteceu desde Caim, Abel, Adão, Eva. Se é que eles foram os primeiros seres humanos na Terra, desde o primeiro ser humano, essa situação ocorre. Essa situação ocorre. Na carne, gente, na carne, ninguém nunca foi salvo. Na natureza carnal, nunca foi salvo para herdar o reino espiritual. Agora, salvo do dia a dia, na carne, claro. E essa situação da porta estreita era a salvação da natureza carnal. Era para eles serem salvos da grande tribulação, da grande aflição, que ocorreu principalmente durante os 390 dias de cerco. Assim como está em Ezequiel capítulo 4 e Ezequiel capítulo 5. Mas o que Deus colocou em todos os seres humanos, porque os seres humanos são seres experimentais. A natureza carnal nunca foi filho de Deus. Então, quando nós vamos para a racionalidade do entendimento, entende-se dessa forma. Hebreus capítulo 12, versículo 9. O que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 9? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então Deus é Pai dos Espíritos. E Espírito tem alguma porta para ele passar? Seja estreita ou seja larga? Tem alguma portinhola? Tem algum fundo da agulha para ele passar? Espírito é igual ao vento. Não há barreiras para Espírito. Não há porta estreita ou porta larga. Então Deus, ele é pai não do Cláudio Mendes carnal, não. Ele é pai do espírito do Cláudio Mendes, que não se chama Cláudio Mendes, só ele é que sabe o nome. E que existe antes da fundação do mundo. Você do outro lado, como que é seu nome? É José, Josefina, Zeferino, João, Paulo, Roberto, Tiago, Maria, Helena, Tereza, Rosa, nossa irmã, Salles Falcão. Deus não é pai de vocês. Deus, ele é pai dos espíritos, do Espírito que está em cada um de vocês. Então Deus, ele é pai dos espíritos. Isso é entendimento racional. Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então eu sou descendente de Isaac. Provavelmente os judeus são descendentes de Ismael. Não tenho muito bem esse conhecimento, mas o que nos leva, porque nós somos o povo da fé. Ismael não foi da fé. Ismael é o filho da escrava. E os hebreus foram eleitos sendo escravos no Egito. Então entende-se que os descendentes de Ismael são os judeus, os hebreus, e os descendentes de Isaac é os gentios.
Então eu me considero um descendente de Isaac, da fé. Então se eu sou da fé, eu não sou de envelope, eu não sou de copo de água em cima da televisão, eu não sou de vassoura ungida, eu não preciso de ninguém botar a mão na minha cabeça, eu não preciso de pão e suco para fazer comunhão com ninguém. Eu sou da fé. Eu acredito nos escritos bíblicos. Eu acredito em Apocalipse 21:3, que o templo espiritual está no meu espírito e Deus se faz presente aqui. Eu sou esse camarada. E se você também está nessa situação, você é descendente de Isaac. Você é descendente da fé. Então isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não. Em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peraí. Então que história é essa da porta estreita para o meu espírito? Que história é essa da porta estreita para os espíritos dos judeus que estavam naquela situação? Não. Então a porta estreita se referia à natureza carnal. A situação carnal dos judeus. Que muitos naquele dia iriam procurar a porta, o fundo da agulha, o olho da agulha, a portinhola estreitinha, e não conseguiriam e começariam a falar, mas eu fiz isso, mas... Não passou. Então ali foi uma metáfora, uma paráfora, uma metáfora escrita. Se foi Jesus que falou, ou foi Constantino que acrescentou, não se sabe. Mas está escrito, eu vou falar em cima do que está escrito. Então, e outra situação também, essa aqui que diz que Abraão, também, como que você vai ver Abraão? Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó. Como que você vai ver? Se Abraão foi o nome da terra, Isaac foi o nome carnal da terra, depois ele morreu, ou Isaac está vivo, ou Abraão está vivo, com quase 5, 6, 7 mil anos, ou Jacó. Por quê? Em 1 Coríntios 15:50 fala isso daqui. Peraí. 15:50, eu não sou religioso, gente, eu leio a Bíblia de uma forma racional. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar nem corrupção. Então, peraí. Então, se carne e sangue não pode herdar, então entende-se que isso daqui foi apenas uma metáfora, foi uma figura. E ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaac e Jacó. Você consegue entender? Que isso aqui foi uma conjectura? Foi uma suposição? Foi um exemplo figurativo? Que isso daqui eles não iriam ver coisíssima nenhuma? Porque Abraão não existe mais, Jacó não existe mais, Isaac não existe mais. O Abraão, primeiro começou como Abrão, depois Abraão. Acabou o nome terreno. Virou espírito. Voltou a ser espírito. Isaac durou não sei quantos anos, Jacó. Então aqui para os carnais, para os que gostam da literatura, eles vivem isso aqui para aprisionar pessoas dentro das suas gaiolas, amedrontar pessoas e colocar pânico. Mas para nós que estamos fora dos alçapões, nós que somos livres para ler isso sem precisar buscar em apostila conhecimento de ninguém, então nós entendemos perfeitamente essa história. E quem dá esse entendimento é quem está em nosso espírito. Porque afinal de contas, assim está escrito, e eu creio nisso daqui, se está escrito isso, é ele que nos dá entendimento. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. Está ou estará? Ah, João estava falando há quase 2000 anos atrás que estava nos homens. Então entende-se que é nos espíritos. Pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Então Deus está em meu espírito. Então só pode falar algo, esse entendimento, passar quem está em meu espírito, colocando isso aqui na minha cabeça, na minha mente. Então essa história da porta estreita foi uma figura para mostrar a situação da grande tribulação. E para fechar o vídeo, Isaías 42:5, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, a respiração é o fôlego de vida, e o espírito aos que andam nela. E o espírito faz o quê? Eclesiastes 2:7? E o espírito volte a Deus que o deu. Então, para o espírito não tem porta estreita nem porta larga.
Consegue entender que essa história a religião não entendeu ainda? A religião fica no literal, fica na carnalidade, colocando portinha em cima de altar, em cima de local de sacrifício, colocando lá no meio da sinagoga, e as pessoas usam aquilo como exemplo, e logo no início, você que tem fé, vem aqui pegar o envelope de 1 milhão e passe na porta estreita. Porque aí ele fala, você faz parte do povo da fé. Mas fé com envelope não é fé. Você tá tendo alguma coisa material. Começa com 1 milhão, 100 mil, 50 mil, 10 mil. O mínimo que estão passando, eu acho, nos dias de hoje, o mínimo para passar na porta estreita, hoje, dentro dessa sinagoga, do morcegão, do chapelão, deve estar ali nos milzinho. Pelo menos 1.000. Abaixo de 1.000 você não passa na porta estreita. Eu acho que é isso. Então aí começa aquele rateio, começa aquele leilão de envelopes, e a porta estreita tá ali. E aí vem o cão gulosão e vai lá e o dedinho torto, ó, é 1 milhão. Entendeu? Sei lá, nem sei imitar a voz daquela porcaria lá. Aí vem um metido lá no meio, pega o envelope, depois ele rasga, passa ali na porta estreita. Passou na porta estreita. Aí vem a coitadinha, aí no finalzinho vem os coitadinhos lá que vende latinha pela fé, pega o envelope pela fé. Aí eles pegam o envelope pela fé de 1.000. Aí vão vender latinha debaixo de chuva. Aí eles arrecadam 200, 300 reais, um sufoco, um sofrimento, debaixo de chuva, de frio. Aí o que tem eles colocam no envelope. Para dar para essa raça de desgraçados, de ladrões, malditos, mentirosos, estelionatários. Aí vai lá o coitadinho, pega o envelopezinho e passa na porta estreita. Você vê como que é a fé que eles têm? Eles usam de uma situação que Jesus estava falando aqui para os judeus. E essa porta estreita, provavelmente, Jesus estava usando ao fundo da agulha, ou ao olho da agulha, que era uma portinha estreitinha, que tinha lá na saídinha, entrada e saída de Jerusalém. E ser tipo uma portinha secreta, que não passava animal, que não passava nada. Então, Jesus estava usando uma suposição daquilo para que no dia da grande tribulação, eles conseguissem escapar pelaquela portinha estreita. Você consegue entender essa revelação maravilhosa que Deus tem nos dado? Então era isso, a história da porta estreita foi isso. Não tem nada a ver. Porque os espíritos pertencem a Deus, os espíritos são filhos de Deus. Por isso que não há salvação para o reino de Deus. A salvação existe para um gatinho que está na árvore, a salvação existe para uma pessoa que está se afogando, a salvação existe para uma pessoa que está comendo muito cuscuz com ovo mal passado, e às vezes ela tem uma alergia daquele ovo mal passado, e ela tem que tomar um remédio para curar aquela alergia, e ela é salva daquela alergia. A salvação é isso. E a salvação naqueles dias seriam eles conseguirem passar por aquela portinhola, pela portinha esquerda e fugir de Jerusalém antes que os gentios cercassem Jerusalém. Porque afinal de contas, assim aconteceu. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para você. Essa história é tão maravilhosa que dá vontade de ficar lendo ela 24 horas por dia. Quer ver? Eu quero ler isso aqui justamente no texto da Almeida Corrigida Fiel. Olha aqui como que é o subtítulo. Ó. Sinais para o final da grande tribulação. Olha aqui, gente. Olha o subtítulo. Sinais para o final da grande tribulação. Depois você pode olhar, ó, capítulo escatológico, ó, Mateus 24, do 15 ao 21. Marcos 13, 14 e 19. Veja o que está escrito. Jesus disse, lá no início, ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, devastação, destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então você vê, ó, nesse cerco aqui da grande tribulação, aqueles que tinham entendido a pregação de Jesus, entendido a revelação dele, que tudo aconteceria naquela geração. Então quando eles vissem o cerco começando a se cercar Jerusalém, eles, ó, porta estreita, a porta grande não dava para abrir, porque se abrisse o exército romano invadia, então aquela portinha secreta, aquela portinha estreita, eles, ó, passavam e fugiam, seriam salvos da grande tribulação. Pegou a visão? Você pegou a visão? Era isso, era no cerco da grande tribulação. Por isso que Jesus falou da porta estreita. Por isso que Jesus falou do camelo passar pelo fundo da agulha.
Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio saiam. E os que nos campos não entrem. E os que estiverem na Judéia, é que eu estou lendo esse texto, é o meio de corrigir fiel, eu não sou muito acostumado a ler esse texto. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela saiam. Meio dela o quê? Meio da cidade. Saiam por onde? Pela porta estreita. E só iria sair pela porta estreita aqueles que tinham ouvido as palavras de Jesus, aqueles que tinham acreditado que Jesus falou. Depois eu vou te mostrar que tudo aconteceria naquela geração. Aqueles que tinham entendido que Jesus falou. Quando vocês verem Jerusalém começar a ser cercada, saiam dela. E os que nos campos não entrem nela. 22. Porque dias de vingança são estes. Então o dia do julgamento tinha chegado. Então só quem iria saber dessas coisas? Os judeus que tivessem acompanhado a pregação de Jesus. Os judeus que tivessem acreditado na pregação de Jesus. Então eles conseguiriam sair de dentro de Jerusalém. Porque dias de vingança são estes. Para que se cumpram, olha aqui, ó, todas as coisas que estão escritas. Olha... Então, somente os que não fossem anticristos iriam conseguir escapar no dia da grande tribulação. Gente, duvido que você ouviu isso um dia na sua igreja, no seu templo de mentira e de fraude. Duvido. Você ouviu sim, da porta estreita, campanha, voto, sacrifício. Mas dessa forma que foi para livrar os judeus da grande tribulação, duvido você ter ouvido isso em algum templo religioso. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Olha, naqueles dias. Porque haverá grande aperto na terra e ira contra quem? Sobre este povo. Mas a ira que Deus estava falando é sobre a nossa geração? Ou foi sobre aquele povo? Sobre aquele povo. Então, aquele povo que ouvisse e seguisse, acreditasse em Jesus, eles conseguiriam passar pela porta estreita. Olha que entendimento perfeito, gente. Perfeito. Esse merece compartilhar, comentar e se inscrever. Esse merece mesmo, porque o entendimento desse não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para minha natureza carnal, que eu sei que de mim não sai nada que presta. Esse entendimento é espiritual. Acredite você ou não. E quem acompanhava Jesus e acreditava nele para poder escapar pela porta estreita também sabia disso aqui, ó. Olhai e olhai por vós. Não, isso aqui é diferente. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Essa geração é a nossa ou Jesus estava falando a geração dele? A geração dos 70 anos. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. De onde Jesus tirou essa geração? Daqui, ó, de Daniel 9:2, ó. 9:2. Ou você acha que Jesus não lia as profecias de Daniel? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, quando Jesus falou que não passaria esta geração, Jesus sabia da profecia de Daniel. Ou seja, o Espírito que estava naquele véu chamado Yeshua, ou Jesus de Nazaré, foi o mesmo Espírito que falou pela boca do profeta Daniel. Foi o mesmo Espírito que falou pela boca de Paulo. Foi o mesmo Espírito que falou na ilha de Patmos, juntamente com o Espírito de João, mandando ele escrever a respeito do dia do Senhor que havia chegado, que foi naquela geração. Hã? E aí? O que você acha? Valeu a pena? A história da porta estreita que a religião ainda não entendeu. Então eu vou encerrar por aqui esta mensagem. Eu espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço a sua contribuição neste canal, dando aquele joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho e sempre acompanhando com a sua Bíblia, com o seu aplicativo. Não acerte o seu com o meu. Não acerte, que você pode perder o horário. Acerte sim com os escritos bíblicos. Acredite sim nos escritos bíblicos.
Respeite o tempo. Procure entender o tempo verbal daquela frase, daquele versículo, daquele capítulo, daquele livro. Procure entender para quem foram escritos aquelas palavras, quem foi o remetente e quem foram os destinatários. Procure entender isso. E você vai ver que ler a Bíblia é o livro mais gostoso, mais maravilhoso de se ler. Quando você entende ele de uma forma espiritual. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.